Cadê o Benilson? Não vi ele aí. Cadê ele? Cadê, cadê o Benilson? Opa, isso aí. E quem é a outra que vai ler? Tá, eu não tô vendo não. Qual o nome dela? Jureuma? Jureuma? Então vamos lá. Então, a sua vitória contra o pecado está garantida, certo? Então, a gente sabe que a gente vive num mundo que não é perfeito. A gente vive num mundo que tem o pecado, amém? Amém. Que está contaminado. Mas também, né, nós vamos ver hoje como Jesus venceu o pecado e como ele transformou isso também dentro de nós. Amém? Então, o primeiro Amém. texto, Benilson, em 1 Pedro 5,8, e a Jurema vai pegar Gálatas 5,16. Hoje quem tá dando aí não. 1 Pedro 5,8, Benilson e Jurema, Gálatas 5,16. 5:16. Número 16. De quem é esse aqui? De quem é esse aqui? Pode ser? Eu faço outro aqui. Não é Diego, mamãe. Oi, É massa fina ou massa grossa? É. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pegar? Jurema, Gálatas, capítulo 5. Pode Jurema, ler, pode Gálatas. ler. Pode ver. Primeira Pedro. Se a pergunta qual é o inimigo do cristão? Quem é o inimigo do cristão? Vai lá. Primeira Pedro 5, 8. Lê. Sejam sóbrios e vigilantes. De novo? Tá bem longe, não tô ouvindo ele não. Tem que botar ele mais perto aí. Trocam, é? Vai lá, Leila. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Amém. Olha só, né? Então, leão. Vocês já viram o leão? Já viram o leão? Alguém viu o leão aí? Me disseram que na África Sim, tem leão. sim. Uau. Imagina um leão do seu ladinho agora aí, né? Eita, né? A gente fica nervoso, ó. Um leão. Mas é assim, o inimigo, ele, ele é como o leão esperando ali, ó. O leão fica assim, ó, esperando para pegar, ó, né? Então nós temos que ser, ó, vigilantes, vigiar. E principalmente nos dias especiais que Deus tem para nós. Imagina que Deus tem um dia especial, todos os dias para você. Imagina que hoje vai ser o melhor dia da sua vida, né? E Deus então tem algo especial todos os dias para nós. O inimigo ele quer o quê, ó? Roubar. Roubar, matar e destruir. Então ele nos cega, ó. Ele quer nos cegar. Uhum. E
E ele quer roubar o que a gente é nosso de direito, que nós temos a nossa herança. Amém? Amém. Alguém já viu uma luta de sumô? Que é Sumô? os gordão, Já. já? Na Então, TV. olha só, quando Jesus morreu na cruz, mudou todas as coisas espirituais. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu acesso a o Espírito Santo morar em nós e nós também exercer funções no reino de Deus diferentes. Então, o inimigo ele tinha um acesso a uma guerra, que a guerra não tem regras. Então, ele tinha o direito sobre a terra. Ele era o, o, o príncipe desse mundo. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele pegou de volta o direito que era nosso, entendeu? E ele nos deu todo o acesso a ser filho de Deus, ele nos deu acesso a entrar na presença de Deus diretamente, a falar com Deus diretamente, né? A governar a terra. Hoje a Bíblia fala que nós somos duas coisas: reis e sacerdotes. Reis e Uhum. sacerdotes. Mas esse sacerdote, vamos dizer assim, esse pastor, esse ministro que transforma as coisas espiritualmente, não precisa fazer sacrifícios, Amém. entendeu? Antes de Jesus morrer, precisava fazer sacrifícios. Hoje, depois que Jesus morreu, nós somos reis e sacerdotes. Nós entramos e transformamos as coisas no mundo espiritual e nós governamos a terra. Então o inimigo ele quer fazer uma coisa. Ele quer como uma luta de sumô. É um círculo. Eles ficam dentro do círculo, os dois gordão. E aí é um tentando empurrar o outro. Ó, entendeu? Para sair do círculo. E o inimigo quer isso da gente. Quer que tire a gente do círculo que Deus nos botou. A Bíblia fala que nós somos assentados com Cristo em, no seu trono celestial. Nós já estamos assentados com Cristo. E outra palavra fala que aqueles que são de Deus, o maligno não nos toca. Então o Amém. inimigo não tem poder de tocar a vida de vocês. Amém? Hum. Então de leão, Amém. né, ele se torna agora, né, algo pequeno, entendeu? Que ele não tem direito sobre nossas vidas. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é mostrando a verdade. Lembra? Ó? Então, os nossos olhos estavam assim, né? Assim, assim e assim. Então, a gente está olhando, conseguindo ver a verdade, que a Bíblia fala que quando nós temos a verdade, nós somos livres. Nós somos livres, nós temos todo o potencial que Deus fez e nos chamou para um sonho especial que só você pode fazer. Amém? Lembra que Amém. eu perguntei naquele dia: quem é você? Quem é você? É? Então, o Imagem maior. e semelhança de Deus. Amém. E o maior poder na terra é esse. É você saber quem é você. É você saber desde criança por que que você nasceu. Por que que você está nessa terra? Não foi um erro do seu pai, da sua mãe. Não foi uma coisa que aconteceu que foi mal resolvida. Não, você é um sonho de Deus nessa terra. Tirado de Cristo, do próprio Cristo, indo, convergindo na terra, transformando na terra todas as coisas, né?
E nós estamos indo, amém? E o que nós estamos fazendo? Estamos esperando em Cristo, andando em Cristo, tudo em Cristo, tá? E nós não falamos só Jesus, porque Cristo já é, depois da cruz, tudo que ele já nos deu, todo o acesso, toda a verdade que transforma a terra, toda a vida que ele, a gente fala assim, impartiu. Essa é uma palavra nova que vocês vão aprender hoje. Vamos repetir? Impartiu. Impartir. Impartir. É partir, dividir, entrar. É isso que Deus fez em nós. Ele tirou a capa, né? Imagina assim, uma pizza. Quem gosta de pizza? Quem já comeu uma pizza? Hein? Deu fome, hein? Raramente. Aqui, raramente. Raramente. Mas, ó, Raramente. para comer uma pizza, vem a capa da pizza, né? E a capa é o menos importante. A gente quer só a pizza. Mas é assim também com a nossa vida. Aqui, ó, muita coisa é a capa. É as preocupações da terra, é o que eu vou ter que fazer, é o que eu tenho que fazer hoje, os problemas de dinheiro, os problemas que eu tenho que resolver. E Deus, ele nos chamou para algo muito maior do que a capa, a embalagem. Ele quer nos levar a Cristo. Então, tudo que acontece, toda essa capa de coisas que acontece fora de nós, é só para nos levar para Cristo. Todos os problemas que acontecem, todas as coisas boas e más, tudo que acontece é para nos levar a Cristo. Amém? E quanto mais eu consigo ver isso, mais eu tenho o meu dia perfeito, mais eu tenho essa clareza. Amém? Amém. Então agora Jureuman, né? O outro é Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirige a vida de vocês e não obedecem ao desejo da natureza humana. Amém. Olha só, então esses textos que estão aí nesse material são os textos que eu decorei 24 anos atrás. Tá entendendo? Hoje eu tenho, ó, Amém. 40 anos, né? Pareço 40. Parece que eu tenho 40 anos. Eu vou pro quarto filho, ó. Amém? Amém. Amém. Amém? E vocês também são meus filhos. Amém? Amém. Amém. Mas esses textos são os textos mais importantes da Bíblia. E nós vamos falar assim, para decorar. Entendeu? Eu vou fazer a pergunta agora aqui. Quem decorou o texto passado que eu falei? Nós vamos perguntar. Qual? Hã? Aqui. Mas tu quer usar o fone? Tô. Vou tirar aqui e eu boto aqui no ao vivo. Meu? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim, sim, sim. Tirei do fone aqui. Beleza. Qual é o texto que vocês decoraram da semana passada? Quem lembra? Eu dei até a regrinha para vocês lembrar. Eu vou lembrar. Ó. E o testemunho é 1 João 5, 11, 12. E o Sim, testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E eu escrevi isso para que você tenha certeza que você tem a vida eterna. Amém? Então, olha só. Amém. Primeiro de tudo, quem é você? Então, a sua identidade é o Benilson, é o André, é a Jureuma, tem a vida eterna. Tá entendendo? Amém. Então, Amém. nada mais importa, nada mais é importante do que isso. Você já tem a vida do Filho de Deus dentro de você. Eu vou resumir, ó. Eu vou pedir para vocês repetirem comigo. E o testemunho é este. Vamos lá. Testemunho. Todos repetir, vamos escutar primeiro. E o testemunho é este. E o testemunho é esse. Que Deus nos deu a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. E eu escrevi para que você tenha certeza. E eu escrevi para que vocês tenham a certeza Que você tem a vida eterna. que você tem a vida eterna. Amém. Olha, vou perguntar na outra lição de novo, tá? Tinha uma tarefinha também, que era para falar o que precisa para ter a vida eterna. Você falar para um amiguinho, para alguém. Alguém falou? Alguém falou para alguém, outro amiguinho, o que precisa para ter a vida eterna? Eu compartilhei com um rapaz o João capítulo 1, versículo 12. Uau! Que diz que, mas a todos quantos receberem, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu estava a explicar para ele assim. Amém. Existe diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Amém. Você só pode ser filho de Deus quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, Cristo é a base. Cristo é a base. E em nenhum outro lugar podemos encontrar um outro nome a não ser o nome de Jesus. Então, a primeira coisa para ser salvo é Jesus. Receber Jesus Cristo, reconhecer que Ele morreu na cruz, acreditar que Ele ressuscitou, acreditar que Ele foi no céu, acreditar que Ele voltou e acreditar nas suas promessas. E também ser batizado também para fazer para fazer parte do corpo de Cristo também faz parte. Então, eu vou explicar isso para ele. E a partir do próximo sábado também vai também começar a participar também desse nosso grupo de discipulado. Que lindo, André. Que lindo. Amém. Esse é o propósito da nossa vida, né? Que Cristo encheu e nós também precisamos impartir sobre a vida dos outros. Amém? Amém. Amém. Olha só, e aí nessa lição aqui nós estamos aprendendo os textos base sobre vencer o pecado, entendeu? Então esse texto de Benilson fala que o inimigo está ao nosso derredor. Então nós estamos aprendendo aqui, tem três inimigos que nós temos na Terra. 3 inimigos. E nós temos que entender, porque se eu entendo, eu vou saber lutar contra ele. Entendeu? Estamos numa luta. Numa luta tem regras. Não pode quebrar essa regra. O inimigo não pode mais quebrar regras. Ele está dominado e ele tem regras que ele não pode quebrar. Ele não pode tocar na sua vida. Entendeu? Mas tem 3 inimigos que você vai ter que lidar. É o inimigo, ele mente, ele engana, ele rouba. Entendeu? Ele vai fingir coisas na sua vida que é para você sair dessa posição. 2, é a carne, a nossa natureza adâmica. Entendeu? Então, o que Jesus fez? Ele veio morrer na cruz para nos dar um novo coração. Lembra? Então, essa
O outro coração duro é a carne, é a nossa carne, é o desejo de pecar, o desejo de fazer o mal. Amém? E a Amém. carne também, quanto mais velha ela vai ficando, por exemplo, vamos crescendo. Eu estou com 40 anos, mas quando eu era criança, eu era uma pessoa que não tinha tanta dificuldade de lutar com a carne. Então você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você vai aprendendo coisas erradas. A gente se vicia em coisas da carne, entendeu? E Deus, ele quer que você, desde criança, não entre em vícios de coisas erradas da carne, de mentir, de contar coisa que não é verdade, de tirar proveito das coisas, né? Os 10 mandamentos ali todos, nós temos lá que a gente não pode desejar as coisas dos outros. Então tudo aí vem dessa dessa situação. Ah, eu menti para a pessoa ali porque eu queria alguma coisa dela. Ah, eu queria ser mais do que ele. Eu me senti pequeno e eu fiz isso porque eu queria me sentir maior, entendeu? Então, são os desejos da carne, os desejos exagerados da carne, entendeu? De querer independência, de querer poder. Então, as crianças, elas têm o coração puro, mas a gente, quando vai para o mundo, e esse é o terceiro inimigo. Ó, o primeiro, o inimigo, né? O segundo, a carne, e o terceiro é o mundo. Está em João, 1 João 2,15. Eu vou ler esse. Fala assim, ó, que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque as coisas do mundo, né, nos afastam de Deus. Amém. Amém? Então Amém. temos esses 3 inimigos que você tem que estar, ó, vigiando, entendeu? E eles nos escravizam, tá? Quem já viu uma pessoa que não se controla, hein? Então, assim que o homem ficou, ele não se controla, ele fica, né? Eu vou para quero ir para lá, aí ele vai puxando para cá, entendeu? Então é assim a nossa vida. A gente não pode, não precisa entrar em escravidão, entendeu? Peraí, Amém. rapidinho. Isso aqui eu vou botar para ti. Ó, esse. Ó, começou. Not so fast. The tunnel's coming with you. Mom. Peraí, rapidinho. Pronto. O próximos textos lá, vamos lá. Ops. Vou distribuir de novo, tá? 2 textos. 1 Coríntios 10, 13 e Tiago 1, 2. 1 Coríntios 10, 13 e Tiago 1, 2. Versículo 1 até 2. Um só na trave, 1 Coríntios 10, 13. Esse é o texto para decorar dessa lição. É um texto muito famoso. 1 Coríntios 3. 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. 10, 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não bate, não bate.
E o da Jureuma é Tiago 1, 2. Tiago 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Uhum. E Tiago, capítulo 1, versículo 2. Pode ler. 10, 13. Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a Amém. tentação, Viu? proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém. Esse é o texto para decorar, tá? Aí Amém. a linguagem tá um pouco diferente, mas eu decorei assim. Não, Deus não nos vai provar além da nossa força. Amém? Uhum. Deus não vai deixar a Amém. gente ser tentado além da nossa força. E ele ainda fala lá no, né? E o Benilson ainda terminou assim. Mas ele também ainda vai dar o escape. Então você tá na situação, ó, tá preso, né? Não tem outra. Aí eu vou falar assim, ó, eu tive que fazer isso porque eu não tive outra chance, eu não tive outra escolha, eu tive que fazer isso. Não. Aí tá escrito, né? A verdade. Que Deus ele tem sempre um escape para você não fazer aquilo. Amém? Então, olha só, Amém. nós estamos aprendendo sobre a vida. No momento quando você se vê encurralado, eu tenho que fazer isso, a carne está desesperada. Deus ainda vai, ó, vai te dar um toque. Denilson, ó, alguma coisa vai acontecer que Deus vai mostrar o escape para você. Você vai ter duas opções. Fazer a coisa errada ou Deus ainda vai te cutucar nessa hora. Benilson, tô aqui do teu lado. E aqui, ó, vem pra cá que tem um escape para tu não ficar vencido na tua força. Amém? É assim que Deus faz. Ele dá o escape. Ele não vai te provar além da tua força, vai chegar lá no limite. Entendeu? Mas ele ainda também vai te mostrar, ó. Benilson, Jureu, vem comigo. Sai daí. Amém? Amém. E o Tiago 1, 2, 4. Eu, Tiago, Mateus, irmão, suas quando passaram por todo tipo de aflições. Pode ler. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz Perseverança. Ó, São esse é um, versículos muito fortes. sim, esse é um texto. O texto de Tiago todinho é muito, muito grande. Esse Tiago aí foi o irmão de Jesus. Olha só. Imagina você crescer do lado de Jesus, né? E ele, então, essa carta dele é muito especial. Ele sabia muito sobre a vida. E ele fala assim, ó: feliz aquele que aguenta a provação, que é aprovado, que passou na prova de Deus, porque ele receberá a coroa da vida. Olha só. Mas esse texto também ele vai continuar falando sobre tentação e sobre provação. Tem duas coisas que são parecidas, mas são diferentes, tá? Então a provação é algo que você vai aguentar. Você passa, às vezes é um sofrimento, entendeu?
Pode, e a tentação é uma coisa que você tem que fugir. Não é para você aguentar. Entendeu? Por exemplo, vamos imaginar assim um precipício. Então, no precipício, eu fico lá olhando ele assim, de lá para cima, né? De cima para, né? Olhando ele. Eu vou aguentar aqui, eu não vou cair daqui. Entendeu? E aí, de repente, Deus não quer isso. Deus não quer te deixar em um local inseguro, lidando ali com o pecado. Deus quer te tirar do ambiente do pecado. Então, às vezes, é um amigo que te influencia para o mal. Então, ele não é uma provação, é uma tentação. Na tentação, a gente tem que, ó, ir embora, né? Ó, sair. Na provação, às vezes a gente tem que aguentar. Então, é esperar em Deus, entendeu? Às vezes Deus mandou você ficar em Ruambo e você quer ir para outro lugar, entendeu? Então, é a aprovação de Deus, entendeu? Amém. Não é tentação. Tentação é ficar ali olhando o pecado. E ficar ali. Quanto mais você olhar, você vai pecar. Entendeu? Então Deus ele tem essas duas coisas nesse texto. Tá muito claro, entendeu? Que a aprovação, aquele que é aprovado, ele vai receber a coroa da vida. Então a nossa vida ela passa por essas aventuras. Vamos imaginar assim, a aprovação é uma aventura de Deus para nós. Amém? Uhum. Então, Amém. e quanto mais cedo isso acontecer, imagina, né? Mais Deus tem uma grande história de aventura na sua vida. Então, imagina José do Egito. Lembra? Ele foi vendido Sim. pelos irmãos dele. Os irmãos dele chegaram lá, esse cara, nosso pai só gosta dele. Aí eles pegaram ele, botaram num poço e venderam eles. Depois do poço, ele foi trabalhar de escravo na casa de quem? Esqueci o nome do Potifar. Potifar. Espera que o papai tá ocupado. Vovó que ela vai falar. Rapidinho. Vocês já brincam lá fora? Então, não estou escutando, mas ele está falando. Pronto. E olha lá, Potifar. Depois ele, né? A mulher, olha só, a mulher de Potifar, né? Achava ele bonito e, né? Vem aqui. Ele fugiu, ele correu dela. E ela agarrou que tirou a roupa dele, ó. Entendeu? Naquele tempo era mais fácil, né? Era só um pano enrolado. Então ela pegou ele, tirou a roupa dele e né, Potifar mandou ele ficar preso, foi preso e da prisão no pior lugar mais baixo na provação dele, é onde Deus colocou ele como governante do Egito. Amém? Então existe, é assim a nossa vida. Tem as provas que vão nos levantar no local de missão que Deus nos colocou. Amém? Mas tem que ter clareza. Provação é uma coisa, tentação nem chega perto. Entendeu? É correr, igual José fez, ó. Correr, não fica olhando a tentação. Porque a tentação, se ela passar do limite, já era. E nesse texto também vai falar como a gente é vencido pela tentação. Então, quanto mais a gente olha, quanto mais a gente pensa, entendeu? Então, primeiro a gente é vencido aqui. Se a gente é vencido aqui, aí, ó,
A Bíblia fala assim: se tu tem bons olhos, todo o teu corpo terá luz. Entendeu? Então é assim, ó, quando a gente olha, a gente filtra. Entendeu? Aí desce pro coração. Entendeu? Então a gente olha, dependendo de quando a gente olha também, né? Ou desce tentação, ou desce pureza. Entendeu? Então Deus, ele quer. Amém. As crianças, elas são inocentes. Então por isso que a gente não pode entrar em coisa do mundo. Quanto mais a gente entra nas coisas do mundo, mais esse filtro, ó, fica sujo. Então tudo que eu penso é coisa ruim, tudo que eu penso é pecado, tudo que eu penso é maldade. Não. Então as crianças, ela tem isso, ó. É tudo que eu penso é pureza, tudo que eu penso é verdade, tudo que eu penso é alegria, tudo que eu penso é amor, tudo que eu penso é coragem, tudo que eu penso é perseverança, né? O que é perseverança? É determinação, eu não paro, é força. Tudo que eu penso é um propósito, tudo que eu penso é Cristo. Tá bom, Sarinha. Não. Pega isso. Rapidinho. Cadeira. Pronto, vamos lá. Amém? Vamos mais um texto. Essa lição, ela é longa, eu não vou, né? Depois é bom vocês olharem, porque tem muitos textos e todos esses textos são importantes, tá? Mas a gente já viu, já estou no sexto, no item sexto, entendeu? Que foi o mesmo texto desse que a Jurema leu, que é um texto muito longo e eles são várias respostas aqui. Então a gente viu, ó, aprovação, né? Quem passar na aprovação é aprovado. Aí nesse texto também tem, ó, a diferença da tentação e da aprovação. E o sexto, já estou no sexto aí, ó. Por que que eu explico que eu fui vencido pela tentação? Então é porque aconteceu aqui primeiro, entendeu? Eu fui vencido aqui primeiro na minha mente, na minha alma. Quando Adão e Eva pecaram, foi assim também. Então eles, né? O diabo, ele vem, ó, aí ele mostra, né? E ele, o que que ele faz, ó? Eva, não é verdade isso que Deus falou para você, que você vai ser conhecedora do bem e do mal, e seus olhos vão ser abertos. Vem comer aqui, ó. Come, entendeu? Então nesse texto também tem essa explicação, como aconteceu, né? Como que nós somos vencidos. Mas agora aí o que fazer para nem cair na tentação? É o Mateus 26:41. Então, e o João 2:14. 1 João 2:14. É lá no finalzinho. E o Mateus 26:41. Pode ler. Mateus 26, 20.
26:41. E a Jurema achou aí? 1 João 2,14? Amém. Achou? Pode ler, Jurema. 1 João 2,14. 2,14. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. Mensagens de Deus vivem em vocês, e vocês já venceram o maligno. Amém. Olha só, viu? Então, João, esse João aí é o discípulo do amor. É o que ficava, ó, abraçado com Jesus. Era o filho querido de Jesus ali, que ele, né? Ele foi o único que viveu até a velhice. Ele morreu de velhice. De todos os 12 discípulos de Jesus que viveram com Jesus, ó só como Jesus abençoou ele. Ó. Ele também mostrou que amou tanto Jesus, e Jesus também amou muito ele. Olha só, tem um versículo que diz assim: aquele que der a sua vida por amor de mim, vai achar a vida. Entendeu? Então, todo sofrimento que a gente passa por Jesus, nesta terra, ele vai abençoar com vida, com mais vida, com prosperidade, com alegria, com a vida que não é só dessa terra. Amém? Que é a vida muito maior, que vai ficar com você e com seus filhos, com sua família. Amém? Amém. E aí ele fala, ó, jovens, eu escrevi a vocês. Lembra, esse daqui é o mesmo texto que tá ali, que a gente decorou da lição passada, ó, 1 João. Ele fala assim, ó, tá escrevendo, ó, eu escrevi para você, para que você saiba isso. Escrevi para você. E ele fala aí, ó, jovens, eu escrevi para você, para que vocês saibam que vocês são fortes, que vocês já venceram o maligno. Olha só. Então é uma luta vencida. Lembra? Então o inimigo quer só tentar ali pegar o resto que ele tenta ganhar da gente, mas ele já perdeu. Amém? E aí então é lembrar, ó, lembrar, eu sou uma nova criação. Amém? E Amém. eu não posso me vender pro inimigo. Entendeu? Mesmo que ele chega lá, né? Olha aqui, Benils, que eu tenho para você. Se vende aqui, ó. Me dá isso que eu te dou isso. Entendeu? E lê lá agora, Benils. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Tá vendo? Esse é um lado que a pessoa pode botar uma desculpa, ó. A carne é fraca, né? Eu não consegui resistir, mas não é isso que tá falando esse texto. Ó, quando Jesus morreu na cruz, ele nos libertou da carne do pecado. Na mesma hora, entendeu? Quando Jesus morre na cruz, então já aconteceu 2.000 anos atrás, né? 2024 anos atrás, 2025 anos atrás, e ele resolveu isso no nosso coração. Então não tem desculpa para eu falar assim, carne é fraca, entendeu? E aí fala, o espírito é forte, entendeu? E ele fala assim, ó, mas você tem que vigiar e orar, porque uma hora você pode estar assim, ó, vacilando e a tentação vir e você não perceber. Então, por isso que a gente tem que estar atento, entendeu?
Porque às vezes é uma coisa que a gente faz naturalmente. Ah, eu vou passar por ali na minha vida, vou ficar até tarde, não vou dormir hoje, eu vou para aquele lugar que não precisa, né? Então, é uma coisa que você faz despercebido que leva você a pecar. Então, desde o nosso dia, acordou, o que você faz desde de manhã cedo, quando você acorda, né? Então, eu começo agradecendo a Deus. Aí depois, tudo que você está fazendo é Deus te conduzindo para o dia perfeito. Ou eu posso ouvir Deus, ou eu posso ficar desatento e ouvir a mentira do inimigo, entendeu? E ir para a tentação, tá? Então a gente só Amém. cai no pecado depois dessa sequência, ó. Ah, acordei, nem tô totalmente despercebido. Acordei, tem que fazer aquilo, aquilo, aquilo. Aí 2, tô indo totalmente diferente do que Deus mandou eu fazer. 3, já tô ouvindo o inimigo. Já tô indo pro local que o inimigo tá mandando. Então os 3 estão agindo, né? O inimigo, a carne e o mundo me colocaram no local da tentação. Então eu não, para me entrar na tentação, eu tenho que ter os 3 combinados, né? No meu dia. Então a gente não precisa ir para esse 3 lugar. A gente precisa estar vigilante e orando para não ir para esse lugar. Amém? Uhum. Amém. E Benilson, já leu, né? Amém. Amém, pessoal. Então o último versículo, tá? Eu não vou ler, mas vou falar assim, ó. Como Jesus enfrentou o inimigo. Como Jesus enfrentou a Satanás. Quem sabe me falar? Hein? Eu não vou responder, responde. Ele falou assim: vai de reto, Satanás, eu te repreendo, mando fogo, os anjos do Senhor vão chegar aqui e cortar você no meio. Não, ele falou assim, ó, está escrito. Então o inimigo veio na fraqueza de Jesus, quando Jesus estava no deserto, depois que ele foi batizado, imagina aí, ó, o pai aparece para Jesus e fala, ó, eu me alegro com você, você é meu filho amado em que eu me comprazo. Uhum. Então chegou a tua hora de fazer a missão que eu te dei. Aí Jesus vai pro deserto, ficou 40 dias sem comer, com fome. Aí o inimigo, é agora que eu vou pegar ele. Aí o inimigo falou, ó, Jesus, se tu é filho de Deus, eu acho que tu não é, mas eu quero te provar que se tu é filho de Deus, pega essa pedra aqui, ó, e faz virar pão. Se tu é filho de Deus mesmo. Entendeu? Inimigo querendo enganar ele, ó, para provar ele a identidade dele. E aí, ó, Jesus poderia fazer, mas ele ia ser reprovado na identidade dele. Que ele já sabia que o Pai, né, tinha enviado ele. Então era isso que se tratava a pergunta do inimigo. E pergunta pra gente de vez em quando: se tu é filho de Deus, Benilson, se tu é filho de Deus, André, entendeu? Faz isso. E Jesus respondeu, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém. Então, Amém. não tem conversa com o inimigo, tá? E a gente fala, ó, tem que decorar esses versículos que vocês estão aprendendo, porque é ele que vence o inimigo, é ele que nos dá a clareza, ó, da verdade, de quem nós somos, de onde estamos, para onde vamos, para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, né? Se eu tô fraco no dia, é esse versículo que vai, ó, me lembrar e me dar força e me encher, ó, meu coração de paz, dos filtros dos meus olhos,
da minha cabeça, que vai abrindo, entendendo o que é verdade, o que não é. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que é tentação, que nós devemos sair de perto. O que é provação que o Senhor nos deu para sermos aprovados na nossa missão de aventura nessa terra. O que os três elementos que no nosso dia nos levam a pecar, e desde o começo do nosso dia a gente esteja vigilante, orando e vigiando, para não dar ouvido à direção errada que o Senhor não nos chamou, não quer que a gente vá, que a nossa carne, que tenha os filtros certos para que o nosso coração entenda todas as coisas com pureza, com amor, com verdade. Não nos deixe cair em tentação. Nos livra de toda a tentação, das armadilhas que o inimigo possa preparar. Assim como o Senhor venceu o inimigo falando a palavra, nos ajuda a lembrar da tua palavra. Não nos deixa ser enganados, seduzidos pela mentira do inimigo, que ele já foi derrotado. Não nos deixa o mundo nos sujar, porque essas crianças são inocentes, puras, purificadas pelo teu amor, para a obra que o Senhor comissionou, que o Senhor tem a missão para elas, Pai. E cada um deles vai muito mais longe do que nós já fomos. Cada um deles vai cumprir a missão completa que o Senhor tem para eles. Que eles sejam usados pelo Senhor, com a tua verdade, com a missão que cada um tem, com a graça que cada um tem, com a porção que cada um tem. Eles são reis e sacerdotes governando essa terra, transformando o Ruambo, transformando a vida dos pais, transformando a vida da família deles. Eu libero, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de vitória sobre o pecado, que o pecado não tem mais ação na vida deles, mas tem um coração novo, uma vida nova, frutificando, crescendo, dando frutos, impartindo na vida deles e de outros, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Irmão Márcio, aprendemos muito realmente sobre uma verdade que nós não conhecíamos, que estava escondido, mas hoje nos foi revelado, e aprendemos que Satanás nos tenta justamente naquilo que nós somos fracos. Quando nós somos fracos, mas Deus, como lemos na palavra, Deus não deixa que nós sejamos tentados além, mais do que as nossas forças. Aprendemos uma lição muito profunda mesmo. E aqui nós, para vamos mais aprofundar e vamos conhecer mais verdades que estão reveladas na palavra do Senhor. Amém. Amém. Amo vocês. Amém, meu irmão. Tô por aqui. Qualquer coisa. Ó, a Sarinha aqui, ó. Ela não deixa quieto. Fala, oi. Fala, oi. Ainda não falo. Fala, oi. Manda um beijo. Um beijo. Oi, vou te pegar. Amém. Amo vocês. Que Deus abençoe. Olha, ó. Ela não quietou. Olha, legal. Que fofinho. Amém, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Qualquer coisa, estou por aqui. A gente vai se falando. Tá bem, meu irmão. Tchau. Tchau.